Sabe quando você olha para os quatro cantos e não vê solução de organização no seu salão de beleza? Isso mesmo. Eu já passei por isso e por esse motivo estou aqui hoje para te ajudar com dicas incríveis onde você vai organizar e melhorar o aspecto para seu cliente e também seu funcionário. Essas dicas foram preparadas justamente para você que tem dúvida de como organizar, qual a melhor forma, e também são alguns macetes onde você vai perceber que são fáceis de fazer, de manter organizado sem dificuldade. Nessa primeira capa, né, na capa aqui onde eu criei, você percebe, na verdade, você não conhece, mas é o meu próprio espaço de beleza. Por quê? Eu coloquei minhas fotos para te mostrar exatamente na capa. Porque são coisas onde eu vou falar no decorrer do vídeo e também são fotos de práticas vividas, né? Então, eu vivi isso, hoje eu organizei e eu trabalho da melhor forma possível. Tento, assim, abraçar tanto o meu cliente como também o meu funcionário. Afinal, a credibilidade para o dono do serviço começa na organização. Então, nessa primeira imagem, na de cima, é uma recepção, né? É a recepção da doutora Elaine Carneiro, que é a minha. Abaixo aqui do ladinho tem o lavatório, a área de lavatório, para você ver como é que eu organizei. Tá micro, tá bem pequena, mas dá para ver. Nós temos a área de cabelo e tenho também, assim, para ficar mais fácil para você me visualizar. Tenho as minhas funcionárias, né? Depois da pandemia, eu reduzi a quantidade de funcionários. Então, antes eu tinha 8, hoje eu estou com 3. E os prestadores de serviço, que ainda assim a gente tem ali, volta e meia, um podólogo, né? A micropigmentadora para fazer micropigmentação. Então, elas comigo, as 3 que você vê na imagem, nós somos hoje 4, mas antes eu tinha 8. Mas, enfim, foi uma redução que foi necessária fazer. Nós temos também a área da esmalteria, como é organizada. Eu procuro deixar tudo muito visível, né? Até para a higienização ficar mais fácil de ser feita. E a sala onde hoje eu trabalho com a terapia capilar, que também pode ser trabalhada na sala de cabeleireiros normalmente, né? Contanto que seja climatizada. Então, essa capinha, a capa que eu organizei, que eu fiz aqui, foi para você perceber que hoje eu vivo dessa forma e é por esse motivo que eu estou aqui para te ajudar, te orientar da melhor maneira possível. E aqui eu tenho a organização é tudo, né? Organizar um salão de beleza não é tarefa fácil, até porque nós sabemos que diante de uma rotina corrida, manter a organização é a melhor opção, né, para organizar a agenda. Porém, se você não tem essa organização de material, de limpeza, de reuniões com suas funcionárias, dificilmente você vai conseguir manter a organização. Mas saiba que ela é tudo. Então, para você trazer uma comodidade melhor, é mais fácil você organizar do que você procrastinar, adiar o que deve ser feito. Então, por esse motivo, organizar tem que vir em primeiro lugar para uma melhor finalização. Ou seja, quando você tem um ambiente organizado, quando você coloca tudo em dias, sua cliente ela vai perceber e automaticamente ela vai finalizar. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo, eu vejo, eu percebo o quanto a organização faz diferença no meu espaço. Então, mesmo tendo sala, né, hoje separada, individualizada para terapia capilar, eu mantenho o salão, eu tenho o cabeleireiro e eu organizei de uma forma que o cliente percebe e não deixa faltar. Então, mesmo eu tendo ali a sala de cabeleireiro e o cabeleireiro, o cliente, ele percebe que há ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo organizado. Então, é bacana você manter esse tipo de organização. Sem contar o lado financeiro, né, que eu coloquei aí também abaixo, que melhora, ou seja, ele triplica
Quando você mantém ali a organização, fica harmonizado, ou seja, você tem sua cliente, né, fiel, porque adora seu espaço, adora seu serviço. Óbvio que o serviço, ele vem em primeiro lugar, mas nós podemos perceber que esses detalhes, né, de organização, de atenção à vestimenta ali da sua funcionária, uma recepção aconchegante, tudo isso faz com que essa fidelização gere um retorno financeiro, ou seja, que é grandioso. Então, é isso que eu estou querendo te falar. Que às vezes a gente peca por não ter algum tipo de conhecimento ou por estar vendo, né, as coisas acontecerem e não agir. Então, a organização, por mais que você não tenha condições, eu não estou aqui também para te dizer, você vai ter que reformar seu espaço de beleza. Não é isso. Eu vim lá de baixo também. Só que, assim, tem alguns tipos de organização que não precisa ser investido financeiramente. Você não precisa investir, você não precisa pagar para fazer uma reforma. Você organizando o ambiente de trabalho, você já está fazendo tudo assim, pelo menos mais que 50%, porque a organização diz muito. Então, falando nisso, eu lembrei aqui do meu primeiro salão, né? Era muito pequeno e eu trabalhava sozinha. Eu lembro que era um lavatório, uma cadeira e eu não tinha salas individualizadas, por exemplo. Hoje, eu prefiro, mesmo que tenham serviços que a gente faça juntos, né? Como unha e escova, a gente faz ali sempre junto. A maioria das clientes que marcam escova, ela vai fazer a unha junto. Então, o que acontece? O ambiente pode ser até junto. Só que se você separar, acaba ficando mais confortável para a cliente. Por quê? Porque nem sempre ela vai fazer os dois. E assim, muita gente junta, né? Gera um desconforto, às vezes ela quer conversar melhor com você, às vezes ela quer falar algo que não tem necessidade de outras pessoas ouvirem. E aí, em relação à privacidade, acaba sendo melhor. Hoje eu tenho tudo individualizado, mas antes, no meu primeiro, eu não tinha. Era lavatório, unha, cabelo, tudo muito junto. Na verdade, era uma sala só e a recepção. Outra coisa é em relação à recepção, né? Que quando eu tinha tudo junto, eu percebia que era ruim a conexão. Por exemplo, tem pessoas que vai fazer algo no cabelo que ela não quer que as outras pessoas saibam que ela tem aquele probleminha. Então, às vezes, você já tem uma outra pessoa ali esperando na recepção para fazer um outro determinado procedimento que vai olhar, né? É inevitável. Ela está na recepção, então quem está sendo atendido vai ser olhado por quem está ali, sem contar a recepcionista, tudo. Então, desde essa época, foi que eu resolvi, falei, não, eu vou individualizar as salas porque eu acho melhor em relação à organização e privacidade do cliente, né? E também do funcionário. Às vezes fica mais à vontade para conversar e tudo mais. Ou uma outra coisa que eu acho super desorganizado é você ter sua recepção, né? Ter suas salas individualizadas, mas o cliente simplesmente quer fazer a unha ali ou até mesmo seu funcionário na recepção. Gente, não tem nada demais. Mas o fato de você misturar as coisas fica bagunçado, fica desorganizado. Então, não é um ambiente que está individualizado, é um ambiente que está super desorganizado. Por quê? Quando você vai fazer ali a cuticulagem, tem as cutículas, tem a sujeirinha que você tira, então você acaba desorganizando ali sua recepção, ao mesmo tempo chegam outras clientes e é desagradável. Então, assim, organize da melhor forma possível, mesmo que você tenha um ambiente pequeno, mas de um jeito que venha ficar receptivo para todo mundo, inclusive para as clientes, certo? E aí, nós vamos lá para a primeira dica, né? Eu sempre digo, eu vou colocar aqui tela cheia para ficar melhor para você. Uniformize seus funcionários. Por quê? O uniforme ele é uma boa opção.
Eu vou ler aqui esse trechinho para você entender. Manter a boa aparência do seu salão de beleza pode começar pelos seus funcionários. Além de fixar a marca do salão, você pode organizar suas vestimentas, né, de acordo com o padrão correto. Por que eu chamo a atenção nesse ponto? Porque o fardamento, ele vai ter a sua marca. Então, por mais que seu funcionário ele não esteja em seu espaço, até onde ele vai, as pessoas percebem. E isso gera uma conexão muito boa. Por quê? Os próprios clientes vão perceber que você trata muito bem seus clientes, sem contar que sua marca ela viraliza, né? A propaganda ela vai ser aumentada e assim é importante que você preste atenção no tipo de fardamento, certo? Eu sempre procuro os mais confortáveis possível. Na foto na capa que eu coloquei minhas funcionárias, elas estão de vestido. Mas eu já fiz calça, eu já fiz o uso de leggings com batinhas, então assim. Mas eu sempre procurei fazer fardamentos que chamem a atenção. Ah, mas isso é um custo adicional, é um custo que não está dentro do meu padrão, né? Dentro do meu ritmo aqui. Não, mas é o que eu te digo. É um investimento que você está fazendo para o retorno ser para você mesmo. Não adianta você deixar elas irem de qualquer jeito, porque você não vai ter direito nem de cobrar, né, dela. Ah, se elas resolverem ir com um vestidinho curtinho ou então com shortinho, você vai cobrar? Você não vai ter como cobrar, porque você não ofereceu ali um fardamento. E eu vou te dizer, sai do meu bolso e muito bem, obrigado, porque eu mantenho a organização, eu tenho como cobrar da sandália à roupa, né? Então, até o jeitinho delas, quando elas estão com o fardamento, elas passam a trabalhar bem melhor, o desempenho é maior e a credibilidade que a gente passa ali para a cliente. O cliente percebe que aquilo ali é um ambiente bacana, é confortável de estar, e isso contribui muito na questão na questão de troca, né? Da minha troca com os meus funcionários, é muito bom. Então, sempre que há uma necessidade básica, elas estão conversando comigo, é tudo muito aberto. E isso faz parte. Então, a questão do uniforme, ele conta muito, muito para você manter a organização do seu ambiente. Inclusive, em relação às cores também, né? Você tem o direito de escolher as cores que elas estão trabalhando e isso faz com que não polua ali o ambiente. Tem uma outra questão que me chama sempre a atenção, é que as clientes comentam, né, elas falam, elogiam e falam assim, eu adoro o jeito que você mantenha as meninas, porque essa forma de você vesti-las faz com que a gente se sinta confortável, até porque vocês sabem que tem clientes que vai ao salão com o esposo, né, com o filho. Então, se elas chegam num ambiente, está todo mundo muito comportado, é agradável para elas. Então, não é de qualquer jeito que as coisas funcionam, tá bom? Então, essa é uma dica infalível que eu sempre trabalhei e funcionou. E aqui nós vamos para a dica 2, né? Que é o ambiente iluminado é bem valorizado. E como é? Eu não tinha muita visão em relação a isso. Eu pecava muito. Inclusive, eu adorava o salão, assim, cheio de cores, muito. A gente sabe que gera ali, né, um ambiente muito animado. Só que, ao mesmo tempo, carrega o ambiente. Então, quem vai fazer algo na estética capilar, né? Ou até maquiagem, que eu já fiz muita maquiagem também. O ambiente ele conta muito a luminosidade, porque assim, tons escuros, né, eles acabam cansando mais os olhos de quem chega. Então, se a sua cliente está estressada, cansada, ou então estava na correria do dia a dia, ela quer um ambiente aconchegante e ao mesmo tempo tranquilo. E as cores, elas contam muito. E meu primeiro salão, na verdade, meu primeiro salão que eu digo porque a gente vai trocando os móveis, né? E aí a gente tem sempre a opção de melhorar. E aí, o primeiro, eu lembro que eu escolhi lilás com preto. A gente sabe que o lilás é o tom mesmo da beleza, né? Como é que eu digo?
é o tom do salão, o tom que chama atenção em relação à beleza, que é um tom bem feminino. Só, gente, que eu usei demais. E até eu fiquei assim, enjoei daquele tom. Ficou um tom muito. Mas ficou. Até fardamento para você fazer é ruim. E aí eu fui percebendo que os tons fortes não estavam legais nem para mim, que a gente acaba cansando mesmo com aquele ambiente pesado. E aí eu fui melhorando, melhorando até eu chegar num tom de begezinho, né? Um tom pérola. Pérola pro branco. Eu sei que é um tom difícil de manter, porque ele acaba manchando com facilidade, principalmente com os produtos de cabelo, mas é um tom que é agradável e as clientes amam, adoram mesmo. Elas sempre dizem, ó, quando eu chego aqui, eu relaxo total, porque é um ambiente tranquilo, eu acalmo minha cabeça, é onde eu consigo parar, pensar, relaxar. E os tons escuros, infelizmente, eles não valorizam o ambiente. Então, quando eu digo essa você não vai deixar passar, é porque é bom você refletir em relação aos tons que você escolhe para manter seu ambiente. Então, assim, dentro do ambiente iluminado, eu coloquei 4, né, itens que, de fato, a gente precisa de iluminação. Então, mechas. Para você abrir as mechas no ambiente escuro, dificulta muito, 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 muito. Por quê? Porque a visibilidade, quando você vai abrir o tom, é complicado, né? Pós-colorante, ele engana. Então, você precisa muito ter uma boa iluminação, principalmente se você for abrir mechas no fim do dia. Se você não tem iluminação, não insista, porque não vai dar bom. Então, assim, é uma situação que precisa de iluminação mesmo. Sobre lavatório, sobre cadeira de cabeleireiro, precisa de luz. Eu sempre priorizei as luzes. Em relação a isso, eu priorizava. Só as cores que eu era abusiva demais. Mas não seja, porque prejudica demais. E aí, na terapia capilar, né? Na terapia capilar, por que eu estou falando que você precisa? Porque a boa visibilidade em relação ao couro cabeludo ajuda muito. Nós sabemos que o tricoscópio faz com que você consiga ver ali, né, 100% o couro cabeludo e a haste. Só, gente, que um dia pode acontecer de o do tricoscópio não funcionar. E você vai precisar ver a olho nu, né? Você vai precisar olhar mesmo. E sem a luminosidade boa, você não vai ter sucesso. Então, você consegue fazer também uma avaliação sem o uso do tricoscópio, principalmente quem está começando, quem está engatilhando, entrando na terapia capilar, que não tem necessidade de fazer aquele investimento de tudo, né? Você pode fazer do básico para você começar. Então, vamos investir nas luzes, porque elas ajudam muito. E nós temos também um outro ponto, né? Que são as fotos. Você sabe que a foto do antes e depois é a prova, né, do bom serviço, da satisfação do seu cliente. Então, se você tem uma boa luminosidade, você vai ter foto boa, não é isso? Inclusive, eu até coloquei aqui em relação ao marketing, né? Que quando você tem uma boa luminosidade, você consegue fazer um marketing bacana do que você trabalha. E também coloquei uma outra dica, que é a ring light, que é a luz que a gente usa para fazer o antes e o depois com bastante, dá uma valorização incrível na foto, onde você coloca ali quando você coloca o antes e o depois. Então, vamos investir pouquinho, que a gente consegue investir com pouco dinheiro em relação às luzes, e tem bastante resultado, isso eu te digo. Não precisa você ter um ambiente gigantesco. Eu já tive um salão pequeno, né? Quando eu comecei, depois eu cresci um pouco mais, depois eu tive um enorme e hoje eu estou em um menor. Por que eu estou em um menor? Porque, mediante a pandemia, foi reduzida a quantidade de funcionários, a gente não tem necessidade. Então, se você bota na ponta do lápis, não é o tamanho, e sim a organização, a maneira que você trabalha, que faz o seu negócio crescer. Então, não é tamanho de salão, é, de fato, a organização e o que você trabalha, né? Com o que você trabalha é o que faz girar. Então, vamos pensar direitinho no que a gente está investindo hoje. Pense direito no que você está fazendo
em relação aos seus investimentos no salão. E aí nós temos também o ambiente, né? O ambiente que eu quero dizer é o físico mesmo, né? As salas, o local que você ali, como eu falei no início, lavatório, cadeira, onde sua designer de sobrancelha trabalha, você precisa mesmo de um ambiente muito bem iluminado. Até porque a falta de luz pode pecar, né? Às vezes o funcionário ali vai até cometer um erro que ele pode falar, foi porque estava escuro. Então, se você não tem como ter a ring light, invista pelo menos nas luzes do teto, certo? Em abajur próximo, faça de alguma forma, mas tenha iluminação sempre, para o seu ambiente ficar muito bem valorizado, certo? Isso eu tô falando porque eu vivi na prática, né? E quando eu tinha o salão muito escuro, gente, haja luz, porque quanto mais escuro, mais iluminação a gente vai precisar. Então, se o ambiente ele é claro, não precisa nem de tanta iluminação, porque você já usou ali o tom básico nas paredes, um tom mais claro, um tom mais aconchegante aos olhos, tá bom? E aí, nós temos aqui a dica 3, né? Que é uma boa recepção. Nós sabemos que uma boa recepção é você saber recepcionar os seus clientes. Então, assim, se você não tem, né, se ela já chega para o local de atendimento, se você vai atender 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, você gera um acúmulo que, por incrível que pareça, acaba sendo desconfortável, como eu falei anteriormente. Porque nem todo cliente quer ver a forma que ele vai ser atendido e nem quer que as outras pessoas saibam o que ele tem para ser tratado naquele momento. Então, a recepção aconchegante faz com que você receba bem e é até melhor para o seu funcionário atender e você também atender. Porque não fica com aquela coisa de você estar vendo muita gente te esperando, ou então não fica aquela. Na verdade, salão já tem até uma fama, né? De fofoca, ambiente de fofoca. Então, isso é você quebrar, né? Você quebra essa objeção. Que salão não é local de fofoca, desde que você atenda agendado, você tem a recepção, você tem as salas individualizadas, que nada disso acontece. Eu mesmo não vejo isso no meu espaço. Porque eu sei a quantidade de pessoas que eu vou atender por dia, eu sei quem vai chegar, então eu tenho um ambiente onde dá para a pessoa esperar. E assim, nessas imagens aqui, na primeira é a minha recepção, não tá dando para ver, mas na parede que não saiu é onde fica o bebedouro, um biscoitinho, a TV, água, né, que é essencial, e na própria recepção nós já temos o banheiro. E também um ambiente climatizado. Por quê? O ambiente climatizado faz tanta diferença do que o não. Porque fica mais confortável. Então, quem está esperando, às vezes já está cansado. Né? Então, se chegar cansado no calor, na agonia, na agitação do dia a dia, é importante que você mantenha climatizado para ali ela já começar a relaxar da recepção. Então, quanto mais conforto, melhor é a sua fidelização. Você vai manter a fidelização e automaticamente o giro financeiro ele vai acontecer, né? E aí na outra imagem ao lado sou eu também, né, na entrada do meu espaço. O que foi que eu coloquei? Coloquei uma frase, né, onde eu estou recepcionando ela está chegando, ela lê e ali ela já começa a se sentir confortável e ver que o ambiente é um ambiente agradável de estar. Então, por mais que ela vá para demorar, para ficar uma manhã ou uma tarde, ela sabe que é um local que ela vai se sentir confortável até o fim do atendimento dela. Então, a gente sabe, né? Eu até coloquei uma frase que aguardar alguns minutos é comum em qualquer salão de beleza, mas o proprietário, ele tem que permitir que o momento seja bacana. Então, de que forma? Confortável, da melhor forma possível. E aí, nós temos também a dica 4, né? Que é uma dica que eu tenho certeza, que nenhum salão de beleza deve falhar, que é investir em ferramentas. Porque o investir em ferramentas faz muita diferença, né?
é que a gente sabe, deixa eu colocar a tela cheia aqui. A gente sabe que quando a gente investe em boas ferramentas, a gente também fideliza o cliente, porque ele percebe que você tem o hábito de trocar, desde que seja, ó, do pincel de pintar cabelo, a poltrona, o mínimo que seja, você já faz diferença. Porque ele percebe que você não está usando algo tão rançudo, tão antigo. Então, assim, para você garantir, né, que sua funcionária faça um bom serviço, ou até mesmo você precisa oferecer produtos de qualidade. Óbvio que eu sempre digo, não precisa ser produto caro, né? Precisa ser os ativos adequados para cada necessidade de cabelo. Então, não só os produtos, né? Não digo só produtos de beleza, mas como pentes, escovas, os prendedores, tudo isso chama atenção aos olhos dos clientes. E nós sabemos que volta e meia eles começam a quebrar e logo você precisa trocar, né? E aí é o que eu digo, que sem a ferramenta, sem a ferramenta correta, né? E nova, dificilmente você vai ter resultado no que você faz. Então, esse tipo de investimento não é uma coisa que você precisa fazer semanalmente nem mensalmente. É sempre que você perceber que ali, de fato, está necessariamente precisando. E que a gente sabe que precisa, né? Salão, volta e meia, ele vai precisar mesmo de uma mudança em tudo. E aí, quem oferece serviços como maquiagem também, né? Maquiagem, design de sobrancelha, você precisa observar as pinças, os pincéis, que a gente sabe que o cliente ele pode até contrair alguns tipos de doença de pele, né? Por pincéis velhos, maquiagem, você tem que estar sempre de olho. Inclusive, quem pretende trabalhar com a terapia capilar, são dados mesmo, são atos de biossegurança que você precisa ter sempre em mãos. Você tem que fazer tudo certinho, porque você está lidando ali com a saúde do couro cabeludo e muitas vezes tem lesões expostas, né? Quem tem dermatite, que está com placas inflamadas, o material tem que ser esterilizado, tem que ser um material limpo e também tem que haver a troca de vez em quando, né? A gente não pode trabalhar de qualquer jeito. Então, esse tipo de organização, nem sempre, quando eu digo aqui, que eu falei, investe em ferramentas, nem sempre eu estou querendo dizer que você vai ali investir todo mês, não é mensalmente. É você perceber sempre que precisa e realmente fazer, né? A troca dos produtos. E aí, eu tenho aqui a dica 5. Por que a dica 5 é algo que às vezes nem. Tem alguns salões que não veem tanta relevância, mas eu vejo. Tenha um espaço para guardar cada objeto. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas elas não devem ficar soltas. Elas não devem ficar de qualquer jeito, né? Então eu vou ler aqui para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Materiais de manicure, tesoura para cabeleireiros, produtos de depilação. Um espaço lida cotidianamente com diversos itens e cada profissional precisa ter acesso fácil a eles. Ou seja, mesmo que você tenha um ambiente que relativamente seja grandinho, né? Você consegue visualizar as coisas porque o ambiente é maior, ou até mesmo pequeno. Mantenha a organização, não deixe tudo exposto em carrinhos. O carrinho, quando ele está super lotado, é desarrumado, o ambiente fica desorganizado. Eu hoje, meus carrinhos, eles são todos de gaveta. Por quê? Porque eu mantenho a bagunça escondida? De jeito nenhum. Porque fica ali organizado, mas ao mesmo tempo não está visível. Hoje é pente em saco, prendedor dentro de saco. As escovas hoje eu deixo mais exposta, porque eu quero que ela respire mesmo, higienizou ali, vai respirar. Mas assim, aqueles carrinhos, os modelos de carrinho aberto, faz com que o ambiente vire uma zona e não é legal. Eu vou ser obrigada, você não é obrigada. A não ser que você mantenha 100% organizado, que eu sei que é complicado de um cliente para o outro você vir correndo e ajeitar. Mas no dia que você
resolver trocá-los, os seus carrinhos, o que é que você vai fazer? Opte pelos que são de gaveta. Nada de carrinho aberto, porque o carrinho aberto, além de pegar muito pó, né, fica uma desordem. E em relação ao material de manicure, tem um armário, mas algo que fique super organizado e visível, principalmente no caso de quem trabalha, né, com material esterilizado. Então, é um tipo de material que precisa de um cuidado maior. Então, não deixe tudo sobre a gaveta da cadeira de manicure, né, da cirandinha. Faça da melhor forma possível em relação às organizações, porque isso conta muito em relação à fidelização. Quantas pessoas, né, são exigentes com a organização, com a limpeza e deixam de ir no ambiente por conta disso? Então, isso conta muito. É como eu te digo, não precisa ser um salão, né, com salas específicas. Mesmo que ele seja um só, né, uma sala só, organize da melhor forma possível. Aí aqui eu ainda continuo. Dessa forma, até o cliente se sente confortável, né? Porque não acontece atrasos, e sim a praticidade no atendimento. Então, quando eu digo praticidade no atendimento, é porque quando a cliente chega, já está tudo muito organizadinho, as meninas já sabem, né? As funcionárias já sabem onde vai pegar o material e vai atender muito rápido. Não precisa ficar com agonia, sem saber onde foi que colocou tal coisa. Gente, a pior coisa do mundo é você, e olha o que já aconteceu comigo, é você estar pronta para atender e tá ali esperando para atender. A cliente chega, já está até pronta também, e tá faltando ali a tesoura ou pente de corte. Para e pense aí. Gente, isso é irritante. A cliente às vezes vai em um horário de almoço, vai correndo ali, dá uma fugidinha do trabalho, ou até mesmo tem criança esperando. Então não é assim, não deve ser de qualquer jeito. Então priorize esse tipo de organização. E outra, uma coisa que eu sempre vou bater na tecla é o atendimento por agendamento. Quando você agenda, você sabe quem você vai atender. Então é automático. Se você sabe que você tem um corte daqui a meia hora, você já deixa tudo organizado, a escova, a tesoura e a capa, certo? Aí a cliente chega, vai lavar o cabelo, já tá tudo ali prontinho. É muito simples. Agora, se você atende no aleatório, esperando chegar, por ordem de chegada, você não sabe o que é que você vai fazer daqui a meia hora ou daqui a 10 minutos. Porque você não está com nada agendado, né? Você está esperando chegar alguém, surgir, cair do céu. Então, é muito complicado trabalhar organizado quem não trabalha com agenda, tá certo? Vai chegar na parte aqui, eu até coloquei, que é uma parte que para mim é primordial, em relação à organização. E assim, atendimento, a gente consegue atender muito mais quando a gente agenda, tá bom? E aí, nós partimos para uma dica que é o manter, né? Manter o espaço limpo e organizado. Aqui a gente entra com um pouco de biossegurança, que nós sabemos que na correria do dia a dia é complicado, né? Além da biossegurança, eu vou falar um pouquinho de estoque aqui. Então, é para manter o salão, essa dica. É uma dica onde eu apresento alguns itens, né, em relação a estoque, e apresento também os produtos para você ver qual a melhor forma de você manter a biossegurança. Então, essas que você vê nas duas pontas tem produtos, né, de manutenção, e eu queria muito ter colocado aqui o estoque de pós-colorante, OX, que são progressiva, que são produtos que a gente tem um uso maior, faz um uso maior. Só que eu não encontrei imagens e eu também não quis expor as minhas. Em relação ao que eu uso, né, que não tem necessidade também. Então, assim, aqui já dá para perceber, né? Em relação às escovas, que é manter sempre a troca desses produtos e, se possível, você ter um estoque, porque sempre uma pode derreter, uma pode estragar, uma pode descolar e você não ter é vergonhoso, né? Não, mas aí eu não tive como comprar. Gente, escova é muito barato. É um dos itens mais baratos que tem no salão de beleza. Então, mantenha esse tipo de item organizado. E aí, nós temos, eu coloquei esmalte e linha capilar escovas. Por quê? Porque esmalte também é um problema.
eu aqui não suporto pintar a unha com esmalte velho. Porque não presta, então eu vou querer isso para minha cliente? Não vou. É o que eu sempre digo para manicure, pelo amor de Deus. Aí o que eu faço? Pego uma lista semanalmente e vou repor esse tipo de produto. Chegou no meio, não tá mais legal, joga fora. Nada de ficar com o esmalte lá antigo. Então, eu sempre tenho feito essa limpa, justamente porque eu gosto desse tipo de organização. A linha capilar, né? Você manter sempre a que seu cliente gosta, é importante. Em relação a pós-colorante e OX, a gente sabe que é complicado a gente manter um estoque ali cheio. Só que assim, pelo fato de ser complicado, o que é que eu te indico? É você aproveitar, até coloquei aqui embaixo, que depois, se você quiser anotar essas dicas, é muito importante. É você tentar comprar à vista, porque você tem desconto, pelo menos que você compre pó e OX à vista. Sabe por quê? Porque são produtos que acabam muito rápido. Então, se você compra parcelada, às vezes você nem pagou a primeira parcela, já está acabando ali. E aí você não tem estoque. E é importante que você tenha, são 3 itens que eu acho que é primordial o estoque. É progressiva, pó-descolorante e OX, oxidante. Então, esses 3 itens, se você não tem, no mínimo 5 por mês, mesmo que você não faça, tenha mês que é muito fraco o movimento, é importante que você mantenha esses 3 itens. Você tem que ter, porque acaba sem você perceber. E principalmente se você já lida, por exemplo, com a terapia capilar e você tem ali cabeleireiros que trabalham para você. É complicado a gente lidar com isso. Eu já me bati muito, né? Hoje, depois que eu mantenho ali tabela de entrada e saída, eu tenho super controle de tudo. Mas se você não mantém, ou então se você trabalha sozinha, é complicado, porque você precisa manter de tudo. E quando a gente deixa para comprar tudo em cima da hora, é ruim. Porque às vezes a gente não acha o produto que gosta de usar, né? Tá em falta, e aí você tem que usar um outro, o seu cliente não concorda, e isso gera aquele constrangimento e automaticamente o afastamento, que é algo que não deve acontecer com você nesse momento, tá bom? Então, são dicas que eu digo assim: ah, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas você tenta. Um dia você muda uma coisa, outro dia você muda outra, e aí vai chegar um tempo em que seu salão está totalmente harmonizado e 100% lotado, né? Que a gente sabe que cliente bem atendido é um cliente que volta. E essas dicas que eu tô te dando aqui são as básicas, as mínimas que a gente pode fazer para melhorar. Ah, seu salão tem erro? Não? Tem sim. Volta e meia tem alguém que faz alguma coisa de errada, né? Tem alguém que deveria ter feito algo e não fez. Tem alguma coisa que eu posso me passar, mas aí eu tenho me reunido sempre com o pessoal para a gente facilitar e fazer tudo da melhor forma possível. Então, manter o salão organizado não é fácil. Tem de qualquer jeito, a gente tem aí que, né, são inúmeros salões que tem de qualquer jeito, mas eu tenho certeza que você que está me assistindo nesse exato momento é alguém que quer manter a organização. E falando nisso, eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal, né, ativar o sininho das notificações, porque dessa forma você fica muito mais próximo de mim. E sem contar, né, que eu tenho conteúdo aqui diariamente. Gente, é muito bom. E principalmente você aí que quer estar sempre mudando, melhorando sua linha, sua base de conhecimento. Que tem muito conteúdo de terapia capilar, de organização, de gestão, de melhora no atendimento. E isso é muito bom. Eu amo poder contribuir com todos que param e querem a mudança, tá certo? E aí, quero te convidar também para o meu canal lá do Telegram. Tem o link aqui abaixo na descrição. É só você clicar que você vai direto para lá. Nós temos também uma dica que é essencial, mesmo algumas pessoas pensando assim: ah, falar disso, né? Para quê? Eu já faço. A gente sabe que é de fácil acesso, mas nem todos fazem. Vou te dizer que é difícil manter.
é a limpeza, gente. Limpeza é essencial. Eu falei, não, essa dica eu vou ter que colocar por mais básica que seja. Porque, mesmo parecendo bobagem, é algo que vale lembrar que faz toda a diferença, né? Um ambiente de trabalho limpo e arrumado é um dos fatores mais importantes quando falamos de organização, principalmente salão de beleza. Por quê? Porque quem está indo para um salão vai para relaxar, melhorar a aparência, a estética capilar, vai fazer um design de sobrancelha. E olhe que é trabalhoso, porque a gente lida com pessoas. Eu estou falando isso porque eu tenho funcionários difíceis de lidar, né? Que não é simples. A gente não acha as pessoas do jeito que a gente idealiza. E o que é que eu quero dizer com isso? É que você precisa manter. Não estou te dizendo que você precisa também meter a mão na massa todos os dias, mas faça com que suas funcionárias sejam espelho seu em relação à organização. É importante manter, porque é um ambiente de beleza e bem-estar. Então, se é beleza e bem-estar, ele precisa estar super limpo, né? Então, tem que começar do pó, né? A higienização dos produtos, produto lá na prateleira, tudo cheio de pó. Você vai vender, a cliente vai pegar, com que cara você vai ficar? Então, tem que partir disso aí também. Em relação à higienização dos produtos, das escovas, né, que eu sempre venho martelando aqui também. Quem trabalha com terapia capilar e salão de beleza, né, quem continua com salão de beleza, que é algo que eu sei que o cabeleireiro que se tornar, ele não vai deixar, não tem necessidade de deixar de ser cabeleireiro. Então, o que, é que vai acontecer? A biossegurança tem que ser muito mais rígida, né? Higienizar, manter álcool 70 sempre por perto, os prendedores, ensacar. Em relação às toalhas, não use, pelo amor de Deus, toalha usada em uma outra cabeça. Então, manter essa higienização é muito importante. Então, limpeza de ambiente do chão também. Terminou de atender já deixa tudo preparado. Lavatório. O lavatório é como se fosse ali algo que, mesmo que ele seja de louça, né? Você tem que estar mantendo ali a buchinha, porque ele é como se fosse um alvo, na verdade, de várias bactérias e fungos, gente. De uma cabeça para outra, se você não higieniza seu lavatório, você está ali praticamente oferecendo a patologia para uma cliente. Mesmo que a cliente não vai fazer a terapia capilar, vá só lavar e escovar. O couro cabeludo, ele está suscetível, ele pode adoecer por qualquer motivo, inclusive se tiver um ferimentozinho e de uma pessoa para outra, na lavagem, né, na toalha reutilizada, ou na lavagem com lavatório sujo, você pode adoecer sim a cabeça da sua cliente. Então, isso é o mínimo, né? Você limpar de uma cliente para outra é o mínimo que você pode fazer. Então, mantenha ali o álcool sempre por perto. E as toalhas, principalmente as da terapia capilar, tente fervê-las, porque você está lidando ali com caspinha, né, com a dermatite, às vezes com a psoríase, com a pitríase, que são patologias que descamam. Então, você precisa de um cuidado maior. Então, não é de qualquer jeito. Ah, eu fiz ali a descamação, usei o peeling ultrassônico e na vibração soltou só uma caspinha. Precisa trocar a toalha? Óbvio que precisa. Ah, mas era caspa seca. Mas precisa. Porque foi de uma pessoa, você não vai colocar essa toalha em uma outra. Então, isso é questão também de lógica, certo? Então, vamos cuidar da limpeza. Porque o seu salão, ele pode não ter muita coisa, mas se ele for limpinho, ele vai atrair gente, certo? Então, salão sujo, eu vou te dizer, não é nada legal. E aí, eu montei também, né, uma outra dica, que é a questão da padronização. O que eu quero dizer com padronização? É a questão da gestão mesmo do seu salão, né? Você garantir sempre um atendimento de excelência. Mas o que é que tem a ver, né? Atendimento de excelência com padronização. Observe, eu hoje, além da terapia, eu vivo também com a estética, né? E o salão. Então, o que é que eu sempre digo? O corte de cabelo lá, quem faz sou eu, né? O corte eu não abro mão por nada. O corte e vários outros serviços ainda tradicionais eu faço. Mas a minha cabeleireira, a que prepara sempre o cabelo, o que é que eu digo para ela?
Isso, na verdade, é um padrão, desde de quando eu comecei. Se a gente está trabalhando com agendamento, você já sabe que a próxima cliente ela vai cortar o cabelo. Então, eu estou ali fazendo um atendimento, um outro atendimento, a cliente chega, ela lava o cabelo, coloca a capa, faz o penteio do jeito que deve ser, já deixa ali a tesoura e a escova. Ah, mas isso aí é uma facilidade para você. Não é facilidade, não. Isso é um padrão. Eu coloquei isso como um padrão no meu salão. Então, quando a cliente chega, ela já deixa ali tudo preparado. Eu chego, faço o corte sem demora. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu tenho muitas clientes que são fiéis ao meu serviço porque dizem que eu sou prática. Ou seja, eu até falei lá atrás. A cliente chega, você lava o cabelo, mas não sabe onde está o pente. Ainda vai higienizar a escova ou a tesoura. No meu caso já é o contrário. Acabei de atender, na frente dela, eu jogo o pente para lavar, higienizo a escova, jogo água 70, guardo tudo certinho, removo a capa, isso é padrão. Agora, se você deixa tudo muito à toa, você não tem padrão nenhum. Do mesmo jeito é a unha lá. Eu sempre digo, martelo, meninas, se vocês sabem que hoje tem 5 pessoas para fazer a unha, o que é que eu digo com a manicure? Organize, coloque lá, que lá eu não trabalho molhando, né? Nem pé e nem mão. A gente trabalha com luva e com esfoliante e filme no pé. Então, como é que ela faz? Se tem 5, deixa as 5 luvinhas cheias. Os 5 alicates tudo certinho e as toalhas. Isso é padrão. É a cliente chegar e facilitar para ela. Ela não precisa ficar lá 30 minutos só esperando você pegar a botinha, a luvinha, você separar o alicate, ver que o alicate está bom. Isso é coisa de você ver, de você pedir para suas meninas organizarem quando você chegar no espaço. Ah, mas aí só eu mesmo que trabalho, eu mesmo que faço tudo. Então, você tem que organizar tudo muito cedo. Então, o que é que eu faço? Uma outra coisa que é de padrão lá. O atendimento começa às 9, né? É das 9 às 17. Se ele começa às 9, tem que chegar às 8. Para quê? Para organizar, ver quem está marcado ali na agenda, ver o que a cliente gosta de fazer, ver o produto que ela gosta, separa tudo certinho, para quando ela chegar já está tudo pronto. Da primeira à última deve ser dessa forma. Porque senão seu salão vira uma zona e não é isso que você quer, né? Nós estamos falando de organização. Então, padronize seu negócio, porque essa experiência é super satisfatória. Eu vivo isso na prática e vivo há muito tempo. E tem algumas amigas minhas que têm salão que eu sempre venho dizendo o quanto é importante e algumas até já mudaram e de fato dizem que fazem muita diferença. Mesmo que seu salão, né? Eu sempre vou dizer isso aqui, seja apenas uma sala, faça isso para você ver. Seu atendimento ele vai ser acelerado, né? A satisfação é muito grande das clientes e isso gera, gente, automaticamente a fidelização. Fidelização e retorno financeiro, né? Que é o que a gente tem sempre dito, que hoje sobreviver de salão apenas do serviço tradicional é muito caro, porque você precisa manter, porque o serviço tradicional tá cheio em todo lugar. Você sabe que praticamente toda mulher consegue ajeitar o cabelo em casa, né? Faz ali uma progressiva, ajeita o cabelo no salão e fica 3 meses sem retornar. Então, ela mesma consegue fazer a hidratação. Os cronogramas ajudam muito os clientes, nós sabemos disso. Então, se você não melhora seu espaço, não implementa algo, né, que eu sempre indico, que é a terapia capilar, você vai ter só apenas um espaçozinho ali que vai te dar dor de cabeça o tempo todo. Então, esses são um dos passos que a gente deve tomar, fazer, para a gente manter a padronização, manter a qualidade, sem contar a prestação de serviço, né, que fica muito melhor. Eu não tenho funcionário nenhum, e até as que já saíram, que reclamam em relação a isso. Todas sempre me elogiaram e falaram que em relação a manter esse tipo de organização, eu sempre fui muito boa. E eu gosto de fazer isso porque é como eu sempre comento. Eu não suporto ver pessoas, muita gente me esperando. A gente trabalha com pressa, a gente não faz o serviço como deve. Até quantidade, por exemplo. Hoje eu consigo fazer, se for para eu fazer, 3 luzes no dia.
mas eu não gosto de marcar. Por quê? Porque sempre vai ter uma que ali eu posso estar cansada, né? O dia já tá ali meio que cheio. A gente fica um pouco estressada. E isso faz com que não dê certo. Então, é melhor você ter menos atendimento e um trabalho bom, bem prestado, do que você superlotar, trabalhar atropelado e não ter satisfação no final. Então, da mesma forma, é com a terapia. A terapia eu consigo atender até 15 pessoas no dia. Mas o que é que eu faço? Vamos diminuir, né? Agenda para um outro dia. E aí, trabalha direitinho, não faz nada com correria. Até porque terapia, a gente já tá falando. Que além de tratar, ela vai relaxar. Então, é padronização, é organização. Tudo isso faz parte de uma jornada, né? Algo que eu venho vivendo na prática, eu não quero que você quebre sua cabeça. São dicas infalíveis. E aqui nós temos a dica, uma das que eu mais amo trabalhar, né? Que é o atendimento personalizado. Trabalhe com agendamento. Enquanto você não trabalhar com agendamento, você vai ter dificuldades. Por que eu tô te falando isso? Porque você, quando não trabalha com agendamento, você não sabe quantas pessoas você vai atender no dia, você não sabe sua disponibilidade, você pode atropelar, superlotar a agenda. E sabe o que acontece? No meu primeiro salão eu trabalhava sem agendamento. Gente, era horrível. Porque eu me cansava muito em um dia e no outro dia, às vezes, eu não fazia nada. Porque eu não sabia quem era que eu ia receber. E aí, o que é pior na situação do trabalho aleatório? Em fases, né, como aqui na minha região, nós temos duas datas que são bem movimentadas, eu acho que em quase toda a região do Brasil, que é meio do ano e fim do ano. Superlota, né? Próximo do Natal, por exemplo. Já chegou, tipo, a ter querer 6 pessoas, 5, 6 pessoas quererem fazer luzes no mesmo dia. E aí, como eu não trabalhava com agendamento, ou eu atendia ou eu perdia, porque a pessoa às vezes não queria, já queria naquele dia. E quando a gente trabalha com agendamento, a gente já consegue manter o contato com a cliente dias ou meses antes. E aí, a gente vai agendando de acordo com a data que ela quer e também com a sua disponibilidade, que você não vai trabalhar atropelado, porque você sabe quantas pessoas você consegue fazer no dia e fazer muito bem. Da mesma forma, escova. Sabe o que era que acontecia? Eu, às vezes, me organizava para sair mais cedo no sábado, né? Que dia de sábado é o dia que a gente trabalha mesmo no salão, principalmente com o serviço tradicional. E aí, eu me organizava, falava, não, hoje eu vou sair mais cedo, eu quero fazer tal coisa. Hoje eu quero ir na pizzaria. Quem disse que eu conseguia? Como não estava agendado, o que era que acontecia? Super. Enchia de gente. E aí, eu, ai meu Deus, tem que pagar um boleto segunda-feira, o que é que eu vou fazer? Aí eu atendia todo mundo e a pizza deixava para lá. E isso, gente, gera uma, uma, isso gera uma falta de conexão também com a sua família. Você já não tem tempo para sua família, você tem que trabalhar dobrado, você se cansa, você adquire ali longos vasinhos, vários vasinhos nas suas pernas, como eu já tive que tirar, né, mais que 3 vezes, quando eu trabalhava só com serviço tradicional e sem agendamento. Eu trabalhava praticamente um dia todo pregado sem parar. No outro eu ficava mais parada. Então, eu não tinha controle. E quando você trabalha agendando tudo certinho, você consegue controlar, você consegue dizer assim, não, aqui hoje eu vou trabalhar só até às 18 horas, então eu vou pegar a última às 17 ou 17h30 para eu ficar livre de 18 horas, sair e o que eu tiver programado eu vou fazer acontecer. Quando você está com trabalho, ou quando você trabalha agendado, você faz sua consulta médica tranquila, porque você sabe que aquele dia você deixou aquela tarde, aquela manhã, deixou para o seu médico, para você ir ao seu médico. E quantas vezes eu tive que fazer até um tratamento para enxaqueca, eu tive muito problema com enxaqueca no início, quando eu comecei, por conta dos cheiros fortes do salão. E aí, quando a gente está começando, né, fica muita gente querendo conhecer o trabalho, gosta, quer fazer. E eu, para ir no dia da consulta, eu ficava agoniada, porque era o tempo todo recebendo mensagem, gente querendo fazer. E pela falta de organização, por eu não ter uma agenda,
eu ficava lá agoniada. E isso fazia com eu até adoeci. Eu adoeci muito na época que eu trabalhava desse jeito. Foi tendão, foi enxaqueca, a academia, que um exercício físico eu não conseguia fazer direito, então é uma confusão. E aí eu mudei. Passei a trabalhar com agendamento. No dia que eu resolvi, é difícil. Quando você não tem hábito de trabalhar dessa forma, é muito complicado. Porque as pessoas vão querendo, tipo assim, você faz sua agenda da sexta-feira, né? Tá toda completa. Aí a pessoa não quer fazer no sábado, ela quer fazer na sexta. Aí ela insiste, insiste. E eu sou uma pessoa que antes era muito difícil de dar um não. Hoje eu já sou muito mais fácil. Hoje eu consigo dar um não e sem justificativa. Não, eu não posso e pronto. Entendeu? E as pessoas, elas vão se acostumando, né? Elas vão se habituando à forma em que você trabalha e até começa a gostar. Por quê? Porque eu comecei a explicar para elas, ó, se eu tô te agendando X horário, significa que você vai sair em X. Porque eu sabia que o serviço no cabelo dela, eu ia durar ali 1h30, 1h20. Então, elas começaram também a se organizar. Até porque ninguém tem tempo, né, gente? O tempo todo aí, à vontade para ir para o espaço, fica lá a manhã toda ou o dia todo. Então, ou a tarde toda. Então, quando você começa a trabalhar a mente dessas clientes, elas começam a perceber que, de fato, é melhor para ela. Então, principalmente quem trabalha. Dessa forma, eu parei de fazer luzes aos sábados, né? Progressiva também. Eu deixei mais para escova, eu não ficar agoniada. Por quê? Sexta e sábado são os 2 dias de pico, né? De muito movimento no espaço. E aí, o que é que acontece? Se você coloca química, você faz muito agoniada, né? Tem gente que trabalha, que prioriza esses dias, mas eu comecei a trabalhar com horário marcado e delimitar e dizer, ó, em X tempo eu vou te ajudar, vou terminar seu serviço, então é melhor para você. E aí todo mundo foi se acostumando. Aí eu tô com a terapia, depois que eu inseri a terapia foi bom também. Para a terapia ter um tempo determinado e isso é muito bom, é mágico. Você vê as coisas acontecendo, você às vezes trabalha, tipo, vários dias eu trabalho hoje de terça a sábado, né? Eu pego a segunda como folga. Só que o atendimento, né, ele fica ali bem dividido, porque você sabe que você tem de X a X horas. E tem uma outra coisa que também chama a atenção até de quem vai trabalhar comigo, prestar serviço, que é a questão de horário. Por exemplo, eu tenho pessoas que quando eu vou contratar, né, funcionário mesmo, a gente trabalha ali na parceria, né, no salão parceiro. Ele fala, ele determina o horário, né? Você também coloca ali de acordo com a realidade que você vive. E me chamou bastante atenção. Eu disse, ó, que bacana isso. É que elas falam assim, ah, se passar de 7 da noite, eu não posso. Porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver. E de fato, gente, a gente deve trabalhar mesmo no horário comercial, de acordo com o horário comercial. A gente não vai viver também até 10, né? Tem gente que vai até 22, 23 horas da noite. É desnecessário. Quando você trabalha organizado, você não precisa disso. Você não adoece. Você tem horário para tudo, inclusive para você. A gente deve ter horário para a gente. A gente deve viver, aprender a viver da melhor forma possível. Senão a gente não vai conseguir atender nossos clientes. Então, isso chamou bastante atenção. Eu falei, ó, que bacana. Então, hoje, o povo briga quando quer, quando sabe que eu abri mesmo, quando eu abro vaga mesmo. Da última vez que eu abri para manicure, veio 11 pessoas querendo. A gente sabe que a gente vai ali filtrar, né, quem trabalha direitinho. Mas, assim, as pessoas, elas se ligam no tempo de trabalho. Em quanto tempo você cobra dela. Então, você entra às 8, eu marco até 17 para sair 18. Então, maravilhoso. Tem 1 hora e meia de almoço, tranquilo. E sem contar que as refeições, elas ficam tudo certinhas. Quando você não trabalha com agendamento, você ultrapassa a hora de almoço, você não consegue almoçar antes, é uma confusão. Você não faz um lanche, você não vai no banheiro direito. Enfim, o trabalho com agendamento, essa dica nova, é uma dica que, se você ainda não adquiriu, faça o uso dela, certo? E aí, nós vamos para a nossa última dica, né? Que é a questão da gestão financeira, né? Uma dica que a gente sabe que pesa muito, dá dor de cabeça.
Mas já sabemos que sem a organização financeira, dificilmente a gente vai conseguir controlar, né, os gastos, o lucro. Quando você não faz ali a organização do que entra e do que sai, você nem sabe quanto é que você ganha de fato. Você nem sabe qual é o seu salário. Então fica complicado. E aí tudo fica voltado para o salão, ou então tudo fica voltado para você, você mistura, você não sabe quando é que você vai poder trocar uma cadeira, comprar um produto diferente, fazer um curso, né? Então, é muito importante, tanto para quem trabalha com terapia capilar, como também para o cabeleireiro tradicional. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Que você deve inserir planilhas para te ajudar a entrada, saída, que você deve organizar com suas funcionárias ali, até mesmo com a manicure. Hoje mesmo, a gente né? Ah, lançou tal esmalte. E aquele esmalte ali é o esmalte que está mais saindo. Quantos no mês eu preciso comprar? Então, a gente está se organizando dessa forma e é uma forma muito boa. Ah, mas aí eu já só lido com cabelo mesmo. Então, vamos para a ponta do lápis, vamos anotar, planilhar o que sai, o que entra, separado, né? O que é da sua casa é da sua casa, o que é do salão é do salão. Então, dessa forma, você consegue separar, ver quanto você está ganhando, ver se de fato vale a pena você estar com aquele tipo de serviço, ver se não está precisando, né, melhorar, colocar algo novo, algo diferente. Temos também a satisfação dos clientes, porque você nunca vai deixar faltar produto no seu espaço. Quando você sabe o que você está mais utilizando, o que ela está mais gostando, você não vai deixar faltar. E é isso. E procurar, né, se especializar, procurar melhorar, porque nós sabemos que nem só de produto vive o salão. O salão ele vive de serviço. Você deve prestar um bom serviço? Sim. E como deve. Mas, se você não se organiza para você se especializar, você fazer algo que venha te dar um retorno melhor em questões financeiras, você não vai ter crescimento. E se você pretende viver o resto da sua vida com o salão de beleza, o que é que eu te indico? Vá se tornar algo de referência, vá fazer um serviço que agregue seu espaço. Porque nós sabemos que o serviço tradicional é muito bom, cuidar da estética da haste, né, do nosso cabelo, do cabelo da nossa cliente. É satisfatório? Sim. Mas muita gente já faz. Hoje se consegue abrir um salão até mesmo dentro de uma garagem de uma casa. Então, é muito fácil, é muito simples. Então, vá procurar um ramo que te dê, de fato, uma segurança no trabalhar, né, um cuidado maior. E sem contar a questão da fidelização, que ela acontece. Então, quando você presta um bom serviço, quando você está com algo novo, né, faz diferença. E o que eu quero dizer com isso é que você deve mesmo parar e pensar, se você ainda não pensa na terapia capilar, é de implementar ela no seu espaço de beleza. Implemente, são vários serviços que ela te oferece. Uma segurança muito grande e sem contar um faturamento incrível. Te digo por experiência própria, né? O que passou de fato a sustentar a minha vida física e jurídica, né, que é a vida do salão, foi a terapia capilar. Se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui para te contar toda essa história e te dar essas dicas. Se bem que foram dicas que ao longo do tempo eu fui aprimorando, né? Fui fazendo, implementando, mas de fato o que mesmo transformou a minha vida foi a terapia capilar, né? Não estou aqui com conversa de marqueteira, não. Eu estou aqui te falando a verdade, porque eu sou uma pessoa que fui transformada por transformar outras pessoas, né? Em todas as minhas redes tem de fato provas disso. Eu tenho prova de que minha vida foi mudada, foi transformada. Então, nosso vídeo ele fica hoje por aqui. Eu te agradeço de coração por ter me assistido até o final. E assim, tente implementar as dicas, né? Uma a uma, nem que demore, mas vá fazendo, né? Eu estou de coração aberto, estou aqui para te responder sempre que precisar. Então, se sentir à vontade, confortável, fazer perguntas. Se ficou com alguma dúvida também, fique à vontade e comente aí. Grande beijo e até a próxima.